Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Olá, programa Amor e Caridade, mais uma vez pedindo licença para entrar na sua casa. E hoje recebendo duas pessoas muito queridas, a nossa amiga Kátia, do Lar da Isabel, e o meu diretor querido Ricardo, lá do SEAC. Tudo bom, gente? Tudo bom, Vivian. Muito obrigada pelo convite e espero que seja, assim, um momento ótimo pra gente. Ricardo, como é que você está se sentindo agora na frente das câmeras? Sempre nervoso, né? Mas aos poucos eu vou acalmando. Pois é, mas aqui não tem como a gente não relaxar, principalmente porque o programa tem como objetivo levar um pouco do Evangelho à luz do Espiritismo, né? Para você que está em casa, que quer conhecer um pouco mais da doutrina dos Espíritos. E o nosso tema de hoje é o cristão no mundo, Cristo no mundo. E você já parou para pensar como é que a humanidade tem vivido nos últimos anos? Então vamos lá. Há 2000 anos atrás, né, bem na época de Cristo, qual era o passatempo da sociedade? Era comer cristão no Coliseu, botar o leão para comer o cristão. E hoje a gente já vê uma série de outras, convivemos com a violência sim, mas já vemos uma série de outras atitudes em prol da sociedade, né? Então eu vou direto para a Kátia com uma pergunta. A mão de Cristo, você acredita que está ativa na nossa sociedade, na humanidade, ou simplesmente é uma evolução que está acontecendo de costumes? Como é que você vê essa mudança na sociedade? Bom, a gente aprende dentro da doutrina que existe sim a evolução do ser humano, mas a gente não pode negar de forma alguma a passagem do Cristo e a modificação total na nossa vida. Não só dividindo a história antes de Cristo e depois de Cristo, mas mudando absolutamente o comportamento das pessoas. Porque o Cristo, ele tornou as pessoas irmãs. Então, quando ele falou que esse é meu pai e esses são os meus irmãos, ele mudou totalmente a relação que existia na época dele, né, de senhor e escravo, né, inclusive de homem e mulher, porque o Cristo exaltou muito o papel da mulher. E a gente vê assim, em todas as instituições, a presença do Cristo. Se você for num júri, você está lá a cruz lá presa na parede, e a maioria das instituições, elas falam de Jesus, elas têm a foto de Jesus, elas pregam essa humanidade. E a gente vê, por exemplo, no meu trabalho, por exemplo, lá da Vara da Infância, as nossas instituições de abrigo, tanto de crianças como de idosos, têm sempre esse cunho cristão. Então, são instituições espíritas cristãs, como a Mansão dos Velhinhos, o Asilo São Vicente de Paula, o outro asilo da Vida Feliz, que outro dia teve um problema lá de enchente. Então, todas essas instituições, elas têm o papel de Jesus ali, a motivação do Cristo no trabalho de caridade dessas pessoas. Né? No abrigo de criança, tem o Filhos do Coração, onde pessoas evangélicas fazem esse trabalho, pelo Kiko, pela Nadir, e também na Associação Nova Vida, né? Vamos aproveitar aqui a audiência e dizer que essa instituição, o abrigo de crianças, nesse momento está se fechando, porque eles dependem de insumos do governo federal, que cortou, né? Então as pessoas estão sem o seu salário há meses, né? Mas foi uma instituição que, assim, desde que eu entrei no juizado, até antes do juizado, eu já estou no juizado há 17 anos, então essa sempre viveu com esse cunho, né? As pessoas são evangélicas e elas assumiram esse papel
não governamental, são instituições não governamentais, e tem sempre essa questão do cristianismo ali embasado no trabalho da caridade. Então, acho que mudou totalmente. Em todo lugar tem a presença de Jesus modificando o comportamento das pessoas. Ricardo, a Kátia falou de instituições, né, que obviamente elas estão ali representando a palavra. Mas na sua opinião, na sociedade como um todo, porque muitas pessoas elas são aquele tipo o católico de batismo, mas na relação você consegue perceber a influência dos ensinamentos de Cristo e principalmente da espiritualidade na sociedade, no homem que existe hoje convivendo? Sim, consigo sim. Nunca se falou tanto da mensagem do Cristo. As redes sociais estão inundadas de boas mensagens, de ensinamentos, né? Não necessariamente parábolas do mestre. Às vezes frases até de outras religiões e tudo, mas todas elas edificantes. Nós sabemos que o Mestre Jesus, ele veio com esse ensinamento, mas ele veio principalmente com um exemplo vivo. É só esse detalhe que acredito que esteja faltando um pouco, né? Como a Kátia falou aqui, ela citou pessoas que entraram em instituições, que estão trabalhando para fazer alguma coisa. Então elas deixaram já só de captar uma mensagem, deixaram de ver aquilo como algo bonito e passaram a tentar praticar aquilo através da caridade, da solidariedade e assim por diante. Então a humanidade caminha, ela já reconheceu, na minha visão, ela já reconheceu os valores que o Cristo ensinou. Quais seriam esses valores? Os valores morais, no sentido de você desejar ao próximo aquilo que você quer para si mesmo, né? Então, só isso daí já resumiria... Eu concordo que essa seja a lei máxima, não né? é? Só isso já resumiria. Lembrando que o mandamento de Jesus, e o mandamento é uma ordem dada. Então, o mandamento dele foi amar o próximo como eu vos amei. Então, ele colocou um parâmetro que não é um parâmetro mais preso ao homem. Não é mais assim, amar a Vívia como o Ricardo pode amar, ou como a Kátia pode amar. Ele disse, amai ao próximo como Jesus amou. Então, ele já deu um parâmetro muito claro, muito fácil de você saber. O complicado aí é exercitar. E é aí que eu quis dizer. Nós já entendemos, nós já sabemos, agora temos que penetrar nessa ação, né? E a caridade, a palavra caridade, ela é realmente o amor em ação. Não é o amor contemplativo, é o amor posto em prática. Mas nós vamos caminhando para isso, sim, através principalmente dos exemplos, como eu falei antes, mas também da evangelização, que é extremamente importante e é o que vai dar base para a sociedade, para as crianças crescerem com um conhecimento necessário para que elas não caiam nas armadilhas, nas distrações do mundo. Kátia, me diz uma coisa, normalmente as pessoas quando falam cristão, né, e até o segmento evangélico puxa para si, as pessoas elas ligam, eu sou cristão com eu ser evangélico. Ou seja, de uma forma que o espírita, ele não é cristão, e a gente aqui estuda o Cristo, a lição de Cristo o tempo inteiro. Como é na sua opinião, como é que o Cristo atua diretamente dentro do segmento espírita? Em que parte, para quem está em casa principalmente, que não conhece a doutrina, como você colocaria o Cristo dentro da doutrina? Bom, a doutrina espírita ela tem o tríplice aspecto, que é a filosofia, a ciência e a religião.
Então, dentro dessa área da religião, a gente sabe que nós estudamos, e nós temos o nosso livro básico, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, estudamos os ensinamentos, as parábolas e a vida do Cristo. Então, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou está essencialmente ali no Evangelho segundo o Espiritismo e também no livro A Gênese. No livro A Gênese se estuda os milagres de Jesus explicados à luz da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é essencialmente cristã. Nós somos cristãos, nós estudamos o Evangelho de Jesus e nós temos até o compromisso de estudar toda a Bíblia. Então, quando nós estudamos, a doutrina espírita vai além desses livros básicos e muitos espíritos psicografaram através dos médiuns e trouxeram para a gente mensagens falando também das outras passagens da Bíblia fora, do Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus. Então, para quem não conhece o Espiritismo e está falando coisa errada, não é? Então é bom que venham estudar a doutrina espírita, ou em qualquer banca de jornal você pode comprar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou baixa no Google, é só colocar Evangelho segundo o Espiritismo e está lá, você vai ter acesso a todo o livro, do Evangelho, todas as passagens, todas as parábolas que nós estudamos. Vivian, lembrei aqui que é um fato interessante, é que a menor resposta que os espíritos deram para Kardec foi quando ele perguntou qual era o exemplo perfeito, se tinha sido dado à humanidade um exemplo de perfeição. E eles responderam: Jesus. Então, esse exemplo de perfeição como guia e modelo. E a resposta foi só essa: Jesus. Simples assim, curtinha, porque ela já compreende tudo. Nesse momento é que foi o elo de ligação em que a doutrina espírita entrou na religião e começou a estudar, então, qual foi a moral que Jesus veio para ensinar. E é nessa pergunta que está a chave. E é essa moral que norteia a tão falada reforma íntima, que os espíritas eles procuram. Mas usar Cristo como modelo único é uma missão muito grandiosa. Será que alguém chega perto? A gente sempre pensa nos esforços, porque a evolução ela não se dá só numa vida e é muita pretensão nossa querer ser perfeito somente nessa vida. Então a gente tem que entender que nós somos espíritos em evolução e como tal a gente erra também. Então não é porque eu errei que eu deixei de ser cristã. Não, eu errei, eu reconheci o meu erro, eu pedi desculpa à pessoa a quem eu magoei, a quem eu machuquei, a quem eu feri, eu tentei reparar o meu dano. Então é assim que a gente cresce entre erros e acertos. Está lá dentro da doutrina que o melhor cristão, a melhor religião é aquela que o maior número de pessoas de bem produz. Então essa é a melhor religião. Se for essa religião X que o maior número de pessoas boas produz, ótimo, então essa é a melhor religião. Então esse é o objetivo. O objetivo da gente é a gente se melhorar a cada dia. É a gente estudar a gente mesmo, verificar os nossos defeitos, as nossas dificuldades e saber que o outro também tem defeitos e dificuldades. Então se você quer ser perdoado, se você quer ser compreendido, se você quer ser tolerado, você tem que ter essa mesma postura com o outro. Sabendo que da mesma forma que você erra, o outro também erra. Então, assim, da mesma forma que a gente não tem que ter todo o conhecimento do mundo, não tem que acertar sempre, então o outro também não tem que acertar sempre. Então, sempre que você tiver essa postura em relação a você mesmo, em relação ao outro, você está tendo uma atitude cristã. Então, isso é o mais importante. É você sempre procurar fazer o certo. Então, eu tentei fazer o certo, mas nesse tentar fazer o certo, eu errei. Então, dentro daquele erro, você vai aprender com aquele erro, vai e não peques mais, como disse Cristo. Se você reconheceu que aquele erro aconteceu, vai e não peques mais, tenta consertar aquilo e vamos seguir adiante. O que a gente não pode é parar no tempo. Eu acho que hoje em dia, principalmente em face a tantos apelos do mundo de César, é inegável o poder das sociedades de consumo, o poder que existe, aquela necessidade, aquele apelo que as pessoas têm em ser mais, em ter mais,
em galgar. E eu sinto muitas vezes que a sociedade, não no que diz respeito às pessoas, mas a estrutura social, ela conspira para nos afastar da doutrina. E aí, Ricardo, eu queria saber como que a gente pode se precaver disso, né? Como que a gente pode viver nesse mundo com tantos apelos e ao mesmo tempo estar seguindo dentro dos ensinamentos dos espíritos? Como é que pode? Isso é muito difícil, porque nós estamos como em um oceano e sempre recebendo aquelas ondas. Por mais que você tente manter uma paz, uma tranquilidade, de vez em quando vem uma onda e te leva lá para o fundo, te empurra, né? Então, assim, isso é muito complicado. Talvez a chave seja sempre tentar perguntar o que Jesus faria. Essa seria... Mas o que acontece? Muitas das vezes, nesse corre-corre, nós não paramos nem para pensar. E aí que está o problema. Quantas vezes eu dou uma resposta e depois eu falo, poxa, se eu tivesse pensado só um pouquinho, eu teria feito diferente. Né? Aquele famoso, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria, né, não teria falado isso, não teria dado as consequências que deram. Eu estou aprendendo a botar água na boca. O problema todo é que antes de eu pegar o copo, eu já falei. Já falou, né? Eu tenho que andar agora, então, com o copo colado aqui. Porque é um exercício, né? Não só a reforma íntima, mas todo esse trabalho, ele é um exercício. Então, a pessoa vai para a academia. Ela tem que ir sempre para fazer o exercício. Se ela parar um tempo de fazer, o que vai acontecer? Ela vai ficar fora de forma. É a mesma coisa. Você tem que estar praticando. Então, toda vez que você vai cometer o erro, você vai fazer o exercício. Não, eu tinha que ter parado antes, eu tinha que ter refletido. Isso vai criando um hábito saudável em si mesmo. Vai chegar a um ponto em que você não vai precisar do copo d'água. Simplesmente, naturalmente, você já vai dar aquela pausa, aquela refletida, e aí você vai acertar melhor a sua decisão. Infelizmente, nós vamos por impulso e geralmente... Perguntinha básica, você dirige? Uhum. Você dirige nas ruas de Teresópolis? Às vezes passa por cima de um buraco. Nossa, que buraquinho lindo! É assim que a gente funciona? Não é assim. De forma não. E você, Kátia, consegue essa tranquilidade que ele fala? Olha, eu consigo dizer, vai com Deus você também. Quando alguém... Conseguiu isso? Consigo dizer, vai com Deus você também. Eu consigo dizer isso para as pessoas, porque às vezes a pessoa te xinga no trânsito porque eu sou barbeira mesmo, não adianta. Não, eu dirijo bem, quando me xingam eu fico zangada, porque eu dirijo bem. Não, eu digo, vai com Deus você também, aprendi com o velho Emir. Né? Às vezes vem aquela vontade de falar. Eu acho assim, a pergunta que você fez para ele, acho que se isolar do mundo não é a melhor solução. Né? Então como é que eu faço para ser cristão no mundo? Eu acho que se esconder do mundo também não é a solução. Eu tenho 4 filhos e eu falo para os meus filhos que a gente vive nesse mundo e a gente tem que aprender a dizer não nesse mundo. Então, se você já sabe que é certo, você tem que aprender a dizer não. Então, se a gente isolar o filho do mundo, quando o filho estiver naquela situação, ele não vai saber lidar com aquela situação. Então, ele tem que estar vivendo aquela situação e dizer não. Então, ótimo saber que você mas eu fiz mãe. Isso porque fulano... Você tem que aprender a dizer não. Você fez isso porque você quis, não foi porque o outro te chamou para fazer. Então, você tem que aprender a dizer não. Eu vou te fazer o seguinte, um instantinho só, porque a gente vai dar uma pausa rapidinha, só para você pegar aquela água, né? Água fluidificada, sempre é muito boa. Rapidinho a gente está de volta e no próximo bloco, não sai daí não, porque eu quero esse aconselhamento sobre a cristandade nas mães com filhos. Às vezes fica um pouco complicado. É rapidinho, a gente já está voltando. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, Padaria e Lanchonete, Açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor.
Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. Tempero da Serra Restaurante Self-Service. Funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3h30 da tarde, com um cardápio variado. E aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade e bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. O programa Amor e Caridade está de volta. Essa semana nós estamos falando sobre o cristão no mundo, né? E no bloco passado nós iniciamos um assunto que promete render, principalmente para nós, mães e donas de casa. Porque, Kátia, você tem 4 filhos, né? Tem. E como manter a serenidade, levar a sério essa parte de paz, dos ensinamentos, da água fluidificada, quando você tem 4, algum adolescente? Todos eles. Ah, então você vai ser a pessoa correta. E aí, como é que a mãe, ela pode ser a cristã e ao mesmo tempo ter a firmeza no mundo de César? Acho que tem que ser assim. Tem que ser assim, a gente tem que, com a nossa responsabilidade da educação, eu, por exemplo, nunca abri mão da evangelização das crianças. Então, desde o útero, as minhas crianças vinham para a evangelização, já tem 35 anos de evangelização, evangelizando crianças e adolescentes. Nossa. Até hoje eu dou aula para as criancinhas. Então, hoje em dia, minha turma é a turma de mães, que vão com os bebês. Então, assim, eu nunca abri mão também disso para as crianças. Meus filhos sabem, o pai das crianças é católico, mas as crianças sabem que todo sábado eles têm aula de evangelho na casa de Isabel. Então, eles gostam, eles adoram, eles abraçam as tarefas, eles amam a doutrina espírita e nunca se queixaram de ter que acordar às 7 horas da manhã, porque tem que ir para a evangelização, a turma deles é mais cedo. Eu sempre tive a tarefa de buscar o pão ou de estar lá mais cedo e eles sempre, nunca reclamaram de nada, sabem que tem que ir, é igual colégio, ninguém questiona se tem que ir para a escola. E é muito interessante, eu vim fazer palestra outro dia aqui, foi domingo, e eles estavam na plateia, eles gostam. Mãe, você vai fazer palestra? Mãe, você vai gravar o programa? Então, eles se interessam, então é muito interessante. E assim, como a gente estuda, como que é interessante eles se referirem à doutrina. Então, por exemplo, teve uma vez que meu filho estava com uma dor de cabeça. Mãe, eu estava com uma dor de cabeça tão grande. Aí eu pedi à professora para ir buscar um copo d'água. Eu busquei o copo d'água e eu orei na água. Ele mesmo, né, cheio de fé. Eu orei na água, depois eu tomei, mãe, eu senti tão bem, me senti tão bem, a dor de cabeça passou. Então é muito interessante quando a gente começa a ver nos filhos sair a doutrina, sair esse questionamento, eles comentarem, mãe, eu deixei de fazer tal coisa errada porque eu sei o que é certo. Então, assim, eu tenho para mim, eu fui criada dentro da doutrina, desde os 10 anos que eu fui evangelizada pelo Otto Coutinho, que fez aniversário ontem também, meus parabéns, Otto, meu querido. E assim, eu acho que é um privilégio, acho que toda criança que é evangelizada, não necessariamente dentro da doutrina, mas toda criança que conhece o evangelho, que aprende o evangelho, é uma pessoa diferente, que age de forma diferente. O evangelho de Jesus, ele é autoeducativo. Você só escutando e aprendendo, você mesmo vai se modificando. Então, acho que um dos maiores auxiliares dentro da educação de crianças e adolescentes
é o evangelho e a evangelização. Você trabalha também na vara da infância, né? Sim. Então agora, porque é muito tranquilo a gente falar da criança que foi evangelizada no útero, aliás, ela já estava evangelizada antes de encarnar, né? Aí não tem graça. Mas vamos então, porque infelizmente nem todas as crianças têm a oportunidade de receber isso desde o início. Vamos para a vara da infância, aonde muitas vezes você vai encontrar crianças e famílias que não tiveram essa oportunidade e você vai ser testada ali. Como é que você conseguiria, para essa pessoa que está em casa nos assistindo, que de repente ainda não conhece a totalidade da doutrina, mas que ela está querendo, ela está gostando, e ela está querendo levar um pouco do Evangelho, um pouco da palavra de Cristo para dentro de casa para consertar, para amenizar, acalmar a sua família. Como é que você começaria isso? Eu acho que o grupo de jovem é sempre mais atraente do que simplesmente ela levar o livro para dentro de casa e começar esse trabalho. O culto do Evangelho no lar, ele também é recomendado. Eu, por exemplo, os meus filhos acordam 6 horas da manhã para a escola, o meu João já faz o café, bota água, vai e faz o café, e eles já ficam me esperando na mesa. Não só para tomar o café, mas para ler o livrinho do Ponto de Luz. Então eu leio o livrinho, esses dias eu tenho até colocado no Face, meu Ponto de Luz, com a presença do João, da Raquel, do Pedro, né? O Lucas faz faculdade no Rio, não está, mas o meu Lucas, por exemplo, antes de ir para a Cefete, ele agora está morando no Rio, ele falou assim: mãe, você me dá um livrinho? E esse é o livrinho do Ponto de Luz. Então nós temos por hábito fazermos as nossas refeições na nossa mesa. E sempre que eu estou à mesa, o livrinho está ali. Então eu abro o livrinho e faço uma prece e eles gostam disso. Qualquer pessoa em casa, qual é o livrinho? Você está falando livrinho, tem um livrinho especial? Olha, o livrinho que eu recomendo é o Minuto de Sabedoria, embora não seja esse que eu uso. Eu uso Para Viver Bem, Para Viver Melhor, vários livrinhos que são pequenas mensagens que a doutrina oferece, tem nas livrarias dos centros espíritas, e você pode fazer aquela leiturinha rápida, normalmente é uma leitura de moral cristã, não, que às vezes nem fala de reencarnação, necessariamente conceitos, mas falam de conceitos cristãos, e faz aquela reflexão sobre aquele assunto e faz uma prece. O ambiente ele é totalmente diferente. Então eu não abro mão de fazer a prece todo dia dentro da minha casa, porque acho que é um recurso de proteção. E a doutrina espírita tem as suas explicações, dizendo que toda casa onde se ora ela é blindada de luz. Então muitas vezes até os espíritos inferiores querem entrar e não conseguem. Ficam do lado de fora porque a energia deles não combina, por uma questão de afinidade eles não conseguem entrar. Então é um recurso que eu utilizo e que as crianças abraçaram e eles fazem isso e participam com muito carinho. Às vezes pedem até para ler, mãe, deixa que eu leio. Né? Agora a senhora faz a prece e ficam esperando eu terminar a prece para poder sair para a escola. E é muito interessante como que isso faz bem, né? O Ricardo tem uma filhinha de quantos anos? 7 anos. Ainda não começou a dar trabalho, mas já está preparado, já está tomando bastante água. Como é que está esse teu preparo? Porque é bom, é uma mãe e um pai, né, que estão aqui, que de repente estão personificando, toda a sociedade que pode estar agora se identificando. E você, que é um jovem que conhece, que trabalha, que vive, né, na sociedade atual, você sabe que você está entregando a sua princesinha, porque ela é linda, realmente, parece uma princesa lourinha, vai entregar a sua princesinha para o mundo. Como é que você está se preparando e preparando para essa situação? Como é que é isso? Às vezes dá medo quando se pensa sobre isso, né? Mas a vivência da doutrina espírita, ela vai tranquilizando um pouco, no sentido que você vai passando para essa criança certos conceitos e principalmente o exemplo. Não adianta muito a pessoa falar que a criança tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem que estudar. Mas a criança nunca vê o pai ou a mãe pegar um livro, procurar estudar. Então ela vai falar, olha, ele está dizendo que eu tenho que estudar, mas ele não estuda. Né? Você não pode falar palavrão, mas dá
qualquer tropeço fala um palavrão. Então, o exemplo, ele é mais educativo, às vezes, do que muitas palavras. É o costume que você vai colocando, né? O hábito. Exatamente. Você vai colocando. Isso não significa que de vez em quando você não tropeça também, não sai, mas aí até a própria criança fala, ué, por que você está fazendo isso? Né? Aí você fala, não posso mesmo fazer e tal. Quer dizer, está acontecendo muito isso hoje em dia. As crianças, como elas já são espíritos mais evoluídos, elas já vêm às vezes até dando lição de moral nos pais. Basta que o pai esteja também humilde, aberto para esse tipo de coisa. Então a vivência da doutrina espírita nos facilita muitas coisas, que você vai tentando passar para a criança aos poucos, para que ela tenha também essa base sólida de lidar com um amigo e de enfrentar, de dizer esse não, né? E o importante é o diálogo. Minha mãe sempre falava isso, né? Que ela sempre deu liberdade da gente chegar para ela e conversar o assunto que fosse. E é interessante que ela nunca se colocou como aquela pessoa que... Como que você fez isso? Ela sempre vinha, dava orientação, dava ajuda que você precisa, que você está falando que você precisa de uma ajuda, e não de um julgamento. Isso é com um amigo, isso é com todo mundo, né? Então o pai precisa estar com essa possibilidade do filho ter tranquilidade de falar dos erros, falar dos medos. E às vezes você ouve aquilo dali e você por dentro tá pegando fogo, mas você vai não, peraí, como que eu falaria isso para um amigo? Como que eu posso fazer isso daí para ser edificante e não traumatizante? E aí você vai conversar sem julgar. Eu acho que aí cabe bem a frase de Cristo: vá e não peques mais. Eu acho que é nesse exato ponto onde você chega, você não vai passar a mão na cabeça, né, da pessoa. Isso. Você expõe, mas dá uma nova chance. Eu acho que o que me toca da chegada do Cristo, do cristianismo mesmo, é exatamente essa, e que o Evangelho, né, que o Espiritismo ele ratifica, é a oportunidade da próxima chance. Porque a gente vê nos livros antigos, né, antes de Jesus, que o quê? Você fez alguma coisa? Mata. É para sempre, né? É para sempre. Condenado para sempre, né? E eu sou apaixonada pela doutrina por isso, né? Não importa quanto tempo você caminhou na direção errada, mas importa que assim que você viu que não era o caminho certo, você disse não e você mudou o caminho. Eu acho que isso que é o benefício, né, que a doutrina traz para a gente, e o Evangelho ajuda a gente, porque não é porque a gente é cristão que a gente não tem problema. Então você estava falando da água da paz lá em casa, como é que a gente faz? Não, a gente briga muito como toda família, porque todos nós erramos. A gente, mãe, também não acerta sempre. Com certeza. Não acerta sempre. E por ter muito conhecimento, às vezes a gente cobra demais desses filhos. E cada um é cada um. E embora eles tenham conhecimento da doutrina, conhecimento do Evangelho, isso não quer dizer também que eles acertem sempre. Como todo adolescente, eles também cometem muitos erros. Eu sou uma mãe também de cabelo em pé, que também brigo, também discuto, também boto de castigo, viu, gente? Tiro a internet, tiro a mesada, o cabeleireiro, tiro tudo. Por quê? Porque a gente tem que dar limites para esses filhos. Mas o cristianismo ajuda a gente a se reerguer. E a fé no futuro, né? Isso que você falou muito bem colocado, é que a evolução ela se dá para toda a vida, somos espíritos imortais. E eu acho que o que a gente não pode cansar de dizer para os nossos filhos é cansar de falar do Evangelho, cansar de falar do que é certo. Porque no dia que ele estiver lá sem você, ele vai lembrar do que você falou. Exato. Foi essa mensagem que um dia um espírito falou para mim. Diga sempre para o seu filho o que é certo. Porque no dia que você não estiver perto, ele vai estar na iminência de fazer a coisa errada, mas ele vai lembrar do que você falou. Então, assim, às vezes, o que a gente fala, o que a gente ensina em termos de doutrina, uma vez a gente recebeu uma orientação de evangelização, dizendo que a gente queria resultados imediatos dessas crianças de evangelização. Acabou de aprender sobre o cristianismo, tem que colocar em prática.
E muitas vezes aquela prática que ele vai ter, às vezes nem é nessa vida. Às vezes ele só escutou e aquela semente ficou ali dentro daquela alma sendo trabalhada. E só vai realmente brotar e frutificar e multiplicar numa próxima vida. Então, assim, o que a gente não pode deixar de plantar. Então, da mesma forma nos filhos. Cada filho é um. Então, cada um também absorve aquelas informações de uma forma. O que a gente não pode é deixar de ser exemplo para esse filho, é deixar de falar da palavra para esse filho e desistir desse filho, né? Você falou da vara da infância. Eu acho que o grande problema lá que eu vejo são os pais chegando lá para dizer assim, olha só, não quero mais ter responsabilidade sobre esse filho, não. E Entendeu? pode? A responsabilidade agora é de vocês. Hã? Pode? Claro que não. Então a gente tem que fazer todo um trabalho de qual é a responsabilidade desse pai, né, no comportamento. E hoje a gente tem a parceria do Amor Exigente, que eu acho que as pessoas têm que procurar o grupo do Amor Exigente toda terça-feira. É o que é o Amor Exigente? É um grupo de auxílio às famílias. Principalmente na terça-feira tem uma reunião para quem tem familiares que usam drogas. E na segunda-feira tem uma reunião também às 7h30 ou 7 horas da noite. Aonde? Lá no Colégio Estadual. Eles se reúnem lá. Colégio Estadual Edmundo Bittencourt, aqui em Teresópolis. Então, quem mora na cidade de Teresópolis, tem lá no Estadual. Quem não mora, se um dia quiser fazer uma visita ou procurar na sua cidade, que com certeza deve ter. Isso, tem em todas as cidades. Então, assim, que auxiliam também essas famílias a se amarem, mas se respeitarem, dando limite para as pessoas. Eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que desenvolver sendo cristão, né? Procurar se auxiliar a si mesmo, auxiliar os filhos, auxiliar a sociedade como um todo. O que acontece às vezes é que as pessoas elas chegam com uma gravidade do problema e se você perguntar assim, mas você buscou ajuda onde? Não busquei ajuda. Então, não foi procurar uma orientação. Se é evangélico, vai lá conversar com o pastor. Se é católico, vai conversar com o padre. Se é espírita, vai no atendimento fraterno. Então, a pessoa se fecha. E esses grupos, eles permitem essa troca, esse intercâmbio de experiências. E não é só você que tem problema. E um vai fortalecendo o outro. Isso acontece nos grupos, acontece dentro das religiões como um todo também, que são aqueles locais em que as pessoas vão sempre buscando algo de melhor. Agora, você está fechado, você não... a sua convivência é só com os amigos que estão no bar. Eles estão ali para beber, não estão ali para ajudar ninguém. Exatamente. Isso aí que é um grande problema. Então, é uma questão de você parar e refletir os caminhos que você está seguindo. Para depois não falar que essa criança não tem mais jeito. Como assim não tem mais jeito? Tudo tem jeito. Tudo tem solução. Você que não está buscando ver com outros olhos, não está buscando você aprender, né? Porque uma coisa mais triste que um pai pode falar com o filho é que perdeu a confiança nele. Isso daí é algo, porque o que acontece? Como a Kátia falou, no momento em que o filho estiver numa situação em que ele tem que fazer uma escolha, ele vai falar assim, meu pai já perdeu a confiança em mim. Eu já não tenho mais nada a perder. Hoje, nós temos muitos jovens nessa situação, em parte culpa do pai, dos pais, permissividade também, em parte culpa da sociedade como um todo, em que ele olha à sua volta e ele fala assim, eu não tenho nada a perder. Eu já estou numa situação em que nada mais me importa. Isso que não pode acontecer. Agora, Ricardo, a gente normalmente até aqui nos debates, não somos só nós não, em outros programas, quando a gente fala em problema, tem aquela tendência aí logo para a pessoa que está passando por problema com droga. Ou seja, a gente vai no extremo, vai lá no fundo. Só que existem problemas sociais, até superficiais, mas que incomodam. Seja no trabalho, né, no casamento. E a droga é só uma fuga, né? A droga é uma fuga. É um problema maior. E só, como é que eu vou colocar isso aqui? Vamos inserir a palavra de Cristo, vamos inserir o comportamento cristão
tá? Que eu acho que o Evangelho, ele resgatou e adaptou para o mundo. E no caso, vamos dar um exemplo agora para a Graça aqui. Parente é uma coisa complicada. Família grande é mais complicada ainda, mesmo porque se está tão próxima é porque vai ter que se entender de alguma forma. E normalmente irmãs, cunhadas, né, costumam ter problemas, principalmente competição, ou porque uma tem isso, aquilo, outro. Qual é o comportamento que você aconselha, né? Como seria a visão cristã dentro de uma família com relação às irmãs e às cunhadas? A gente não botou nem a sogra por enquanto, só estou aqui nas cunhadas. Como é que a gente poderia inserir Cristo na família com as cunhadas? Ainda bem que todo mundo lá em casa é cristão. Cada um de uma religião, mas todo mundo é cristão. Essa mulher não veio com pelo que eu tô vendo, ela não veio com cara, ela já veio tudo resolvido. Né? Todo mundo tem sua dificuldade. Eu acho que sempre tem aquele momento que alguém te alfineta, né? Exato. E assim, lógico que quando a gente está em casa, a gente tira o salto. E às vezes a gente não tem papas na língua e a gente fala o que não tem que falar, mas como toda família a gente também pede desculpa e depois confraterniza e depois abraça. Eu acho que a gente não pode criar inimigos, porque se a gente já está nessa família para consertar as arestas, a gente não tem que fazer de um pequeno problema um grande problema. Acho que o mais importante, né, eu estava lembrando que ele estava falando, pedir desculpas do outro, às vezes a pessoa te ofende, te machuca, te magoa e você não consegue resolver naquele momento. Mas eu já tive oportunidade, já tive experiência de não conseguir falar, não conseguir nem pedir desculpas e nem conversar nada, mas o tempo, passar 1 ano, 2, 3, mas o tempo acabar colocando a gente de novo junto e a gente se consertar. Então, assim, às vezes o problema naquele momento é um problema grande, mas depois que o tempo passa, aquele problema que era grande fica pequeno. Eu acho que o mais importante é você trabalhar isso dentro de você, que depois o pedido de desculpa vem naturalmente. Naturalmente. Acho que você não pode guardar dentro de você rancor, porque isso vira até um câncer, né? Quando você fica guardando essa tristeza, esse rancor, essa depressão, tudo isso, aí vai virando doença. Então, assim, acho que a oração é o melhor remédio. A minha mãe conta que uma vez ela se desentendeu com uma pessoa, mas ela não conseguia pedir desculpas. Então, o que ela fazia? Ela projetava na mente dela que ela estava entregando um buquê de rosas para essa pessoa. Então, ela sempre projetou. Aí, um belo dia, a pessoa chegou com um buquê de rosas e deu para ela. Olha que interessante, né? Então, eu acho que o nosso pensamento ele tem uma certa força. Então, quando aquilo que a gente não consegue falar, a gente pensa. Acho que vibrar positivamente e pensar positivamente já auxilia e a própria espiritualidade te coloca numa situação em que você vai conseguir botar para fora e vai conseguir reparar aquela aresta. Eu tenho uma graça, eu considero uma graça que eu sempre me dei muito bem. Hoje eu não estou casada, mas eu me dava todas as sogras de namorados, né, e cunhados. Eu nunca tive problema com ninguém. Mas eu acho que é porque eu sempre adotei uma fórmula. Inclusive, morei com a minha sogra 2 anos e ela disse, morar com a Vivi é ótimo, não dá galho. Respeito ao espaço do outro. Porque muitas vezes o que eu noto é que o problema começa, não é na cunhada que fala do teu filho, é você que vai dar pitaco na educação que a tua cunhada dá para o filho dela. Né? Às vezes o problema, a gente para e pensa, e imagina, porque houve uma desavença porque fizeram isso contra mim ou falaram de mim. Mas qual é a sua postura inicial? Né? Você consegue entender que a casa da sua sogra não é a sua casa, que a casa do seu vizinho não é, e que você dentro da sua casa você tem que ser receptivo? Um grande diferencial da doutrina espírita é que ela sempre puxa para você. Exato. A responsabilidade é sua. Não muda o outro, muda a você. Não esquece o outro. Então você não vai se meter, não vai querer mudar, porque muitas brigas acontecem porque é aquela história, a pessoa fala assim, não, porque isso é errado. E aí tem aquele caso que contam que
o marido, eu não vou contar a história toda, né? Mas o marido estava brigando com a esposa estava falando um negócio com o marido e ele relevou. E depois perguntaram a ele, poxa, mas você estava certo. E você deixou ela se sentir certa, ela terminar como se fosse certa? Ele falou, olha, entre certo e feliz, eu optei em ser feliz. Tá até correndo isso na internet. Tá correndo isso, né? Melhor ser feliz ter razão, né? Melhor ser eu feliz. Já fiz muito isso. Ai, nossa, deixa isso pra lá. Eu não quero discutir. Eu só quero ser feliz. Mãe, mas ele tá errado. Não tem problema, deixa ele tá azedo. Aquele erro, ele vai te prejudicar? Você vai perder alguma coisa? Como é o caso do freio de mão puxado? Tem que falar. Tem que falar, tem que sair com inclusive a doutrina espírita, ela orienta, né? Os espíritos orientaram que quando alguma coisa está sendo feita e isso prejudica a sociedade, você tem por obrigação tomar uma postura. Você não vai deixar que algo de ruim esteja acontecendo. Mas às vezes a gente discute por bobeira. Na maior parte das vezes é por bobeira. O casal discutindo porque um apertou o meio da pasta de dente. Gente, isso é a maior besteira do mundo. Não, é uma das piores. Eu já vi casais que se separam por conta de tábua de banheiro ou toalha molhada. Eu, particularmente, eu penso, gente, tá levantada? Abaixa. Qual? Não vai perder a mão. A toalha tá ali, pendura. É chato. É chato, mas será que... O que é mais chato? Né? É você fazer isso e continuar na boa ou você ficar... E tem gente que se separa. E quem é o chato? Quem deixa a toalha ou quem toda hora reclama da toalha? Eu acho Os que dois são chatos, entendeu? Então você só olha... Não gosto de reclamar, não. Não, mas você só olha para um lado, né? Você tem que... Então a doutrina sempre fala para procurar primeiro você. Né? Eu estou resmunguento, eu estou chato. Claro que isso não é assim tão simples, né? E até muitas pessoas, às vezes, entram em uma determinada religião, até na doutrina espírita mesmo, e elas depois desistem porque elas pensam que vai ser algo milagroso, né? Você vai tomar um passe na casa espírita e vai resolver tudo. Tá tudo resolvido. Não resolve. Isso é um trabalho, um árduo trabalho, né? Mas para o diamante chegar a ser aquela pedra bonita, brilhante, ele passa ali por um processo doloroso, né? Um trabalho grande para ela poder chegar. E é assim também com a nossa vida. Agora o que eu vou falar é bem sério até. Você pode tomar uma fechada, uma arma no meio da cara, alguma coisa do gênero, porque simplesmente alguém que estava desequilibrado passou por você e você optou por falar alguma coisa ruim. Você estava até no seu direito, mas você fez a má opção e você vai ter uma consequência daquilo ali mais à frente. E quando a gente vê esses comportamentos nervosos, a gente não identifica o Cristo. Pelo menos eu não identifico o Cristo nisso aí. Né? Acredito que seja uma coisa... o nosso autocontrole é que pode aproximar mais essa parte. Estou errada, Kátia? Como é que você sempre vai por esse caminho também? Dentro do trânsito? Em todos os lugares. Em todos os lugares. A gente lida sempre com o problema das pessoas, né? Então, a gente que trabalha lá no juizado, a gente vê essas pessoas estouradas o tempo todo. Então, lidar com essa situação, acho que, assim, se a pessoa está nervosa, buscar o equilíbrio. Se eu levo uma fechada no trânsito e a pessoa está com pressa, 2 passos, vai, irmão. Você está com mais pressa do que eu. Isso é da outra face, então, né? Vai. Né? Jesus falou. Mas não tem problema ele estar errado. Deixa ele seguir o caminho dele. Ele está com pressa, deve ter um compromisso. Eu sempre penso assim. E pior é quando o trânsito, né? Você que está com pressa e tem alguém na frente. Aí você fica, anda, você molenga. Vocês têm certeza que não existe nenhuma brechinha no Evangelho dizendo isso tudo não se aplica ao trânsito? Tenho certeza. A gente não pode xingar mesmo no trânsito. A gente é cristão 24 horas por dia, né? Tem que então, ser. A gente tem que procurar modificar o comportamento sempre, inclusive no trânsito. Você pode causar um acidente. Com certeza. Né, dentro da tua invigilância. Então, acho que é importante.
E manter a serenidade. E é o que eu estava comentando. Quando Jesus falou para dar a outra face, se alguém lhe bater, ofereça a outra face, ele não estava falando para você virar o rosto e levar outra bofetada. Qual é a outra face de um xingamento? É uma palavra, vai com Deus você também, como ela falou. Qual é a outra face? A outra face é quando você recebe o mal, você retribui a outra face ao bem. Esse é o ensinamento. Essa é a outra face. O nosso programa, infelizmente, está chegando ao final e agora eu vou lançar a pergunta para os dois. A pergunta que eu fiz lá no início. Em face a tudo isso que a gente conversou, todos esses exemplos de situações corriqueiras, de casa, de trabalho, de filhos, etc., de trânsito, apesar de todos os pesares, vocês acreditam que Jesus está atuando, está vivo entre nós? Ou ainda precisamos de mais conexão? Kátia? Eu acho que ele está mais do que vivo. Eu acho que as pessoas, a cada dia, acho que cresce o número de pessoas voltadas para o cristianismo, voltadas para Deus. E como que isso tem sido importante? Acho que despertar a fé nas pessoas, a vontade de ser melhor, a vontade de fazer o melhor e de seguir pelo melhor caminho. Eu acho que isso tem sido fundamental na vida das pessoas, você ter um norte. Cada dia as pessoas são mais carentes desse norte, então ter onde se segurar. E a doutrina, ela dá essa possibilidade para a gente, né, de estudar o Evangelho e de enxergar a vida desse ponto de vista que ele falou, do ponto de vista espiritual. Então, quando a gente encontra uma pessoa mal-humorada, quando a gente sabe que todos esses encontros não são por acaso. Então, a gente olha o outro com alguém que a gente precisa encontrar e consertar. Então, a nossa visão é de não aumentar o problema, de não fazer inimigos, e sim de resolver o nosso problema enquanto estamos a caminho com ele, como disse o Cristo. Então, a gente olha todos esses problemas e todas essas pessoas que criam dificuldade para a gente como pequenas provas que a gente tem que superar e para depois voltar para o outro lado com uma bagagem de conhecimento, de conhecimento, de coisas que a gente aprendeu muito maiores, né? Então, ter essas aquisições espirituais, que isso é o que a gente veio fazer aqui. A gente veio aqui para vivenciar o amor, vivenciar a caridade, vivenciar o perdão. É isso que a gente vai levar para o outro lado, nada mais. Essa é a nossa grande mala, que a gente falava, né, no intervalo. É o que a gente vai levar para o outro lado. E essas pessoas e todos esses problemas fazem parte da vida, né? E o cristianismo nos auxilia a passar por esses problemas mais inteiros, né? Embora muitas vezes de joelho, caindo no chão, mas levantando. Então isso é que é o legal, não é que nós não temos problemas, é que nós carregamos a nossa cruz e seguimos com Jesus. Com certeza. E você, Ricardo, depois de tudo que a Kátia falou, acho que você está na saia justa. Eu lembrei aqui que é uma coisa que as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de entender, como Jesus preenche a nossa vida. E você falou uma coisa, que a pessoa busca droga, sempre está faltando alguma coisa, e não só a droga, mas outros problemas. E às vezes você fala de Jesus e a pessoa parece que você está falando de algo que é inalcançável. As pessoas têm a impressão de que quando você tem Jesus, você é chato, que você não se diverte, que você não é feliz, que você é careta. Ele preenche, e principalmente dentro da doutrina espírita, que te dá liberdade, não te proíbe nada, você ser feliz, né? E te preenche completamente. E aí eu lembro de uma historinha assim, que eu acho muito interessante, que você tem um líquido, pode ser um café ou um suco de maracujá, sem açúcar. E Deus é como se fosse o açúcar. Você pode estar tomando aquilo ali sem Deus. Está tomando o suco, tem ali as vitaminas, está tudo acontecendo normal. Mas quando você coloca Deus, aquilo fica mais gostoso, fica mais doce. E é assim que é esse preencher. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade, mas por quê? Porque elas falam assim, eu não quero nem experimentar esse sabor. Eu não acho que isso funciona. Então eu sempre falo, coloca primeiro o açúcar, mexe e toma. E aí você vai ver que realmente existe, que é bom e que você vai querer sempre, né? Então eu acho que é por aí. Você falou agora uma coisa
que me tocou aqui, foi bastante profundo. A história, aí é uma experiência pessoal minha. Eu tenho problemas, vamos colocar assim, que eu tenho que resolver, faz parte dos meus karmas aqui, que já duram mais ou menos 10 anos. Agora, existe uma grande diferença entre a minha forma de sorver o problema antes do espiritismo e depois do espiritismo. Antes, eu era como se fosse um sofredor, batendo a cabeça. Vítima, né? Não, sofrendo mesmo, chorando assim no desespero. Tudo de ruim. Depois que eu conheci a doutrina, o problema está lá. É exatamente o mesmo. Mas eu me sinto extremamente em paz. A minha vida é completamente diferente. Não houve aquele mágica, né? Você foi um dos que me receberam aqui lá na casa espírita, e você não chegou me prometendo nada. Não, vamos lá, nós vamos curar, vamos. Tá tudo igual. Eu que estou diferente. Você que está mudando. Tem açúcar na minha vida. Jesus falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, vamos ter bom ânimo. A nossa postura é que muda. A montanha, né? A fé remove a montanha. É o quê? A montanha é o problema. Se você está muito perto da montanha, você olha e fala: nossa, ela é enorme, eu não vou conseguir enfrentar esse problema. Mas se você se afasta, se você se tranquiliza, ou se você começa a subir essa montanha, daqui a pouco você olha e fala: eu já estou no topo dela. Pois é, acabou o problema, acabou o programa, infelizmente. Kátia, muito obrigada pela sua presença, adorei conversar com você, espero que venha em outros. Meu diretor, adorei a sua presença também, agora aqui frente às câmeras, né? E o nosso programa Amor e Caridade fica por aqui. E espero que o tema de hoje tenha tocado o seu coração. E se a sua vida está amarga, deixa o açúcar de Deus entrar. Conselho assim de quem vivencia isso. Muda tudo. E lembrando também, né, do grande ensinamento de Cristo. Nós não estamos, esse não é o mundo, nosso mundo é do outro lado. Vencer no mundo, qualquer um pode fazer, e tudo que vencer aqui vai perder. Quando for para o outro lado, vai ficar por aqui. Agora, quando você vence o mundo, aí você conquista a verdade do outro lado, e que obviamente vai para toda a eternidade. Muito obrigada pela companhia de vocês, espero na próxima semana. Até lá! Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.